Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Última rodada, mitamos com o time do vídeo e o time da live fez uma boa pontuação. Mais ou menos, mas também tá com quase 1.400 pontos no geral. Na rodada de hoje a gente vai escalar o nosso time aí do vídeo para a 16ª rodada, que já é quarta-feira, o Cartola tá correndo. Não perde tempo, portanto se você já é inscrito, deixa aquele like. E se você não for inscrito, convido como sempre na maior humildade do mundo para você conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo, bora lá pro Vitão. Vamos lá então, pessoal. O time do vídeo fez 103.35, foi bem. Tivemos alguns contratempos aqui no time do vídeo, como o Matheus Pereira era capitão e entrou, faltando 20 minutos, o jogo com 3-0 contra o Juventude. Não sei porque o Léo Jardim fez isso, nosso querido Léo Garden, o Zinedine Zidane da Shopee, o Robin da 15 de março, mas aconteceu, No mais aí não dá pra reclamar muito, realmente o Cruzeiro segurou o SG, Reinaldo fez gol, arrebentou, o Alexander Barbosa também foi muito bem, segurou o SG. E claro, além desse probleminha aí, as duas grandes decepções desse time foi o Depay, que foi substituído no intervalo, e o Arrascaeta, que não vem pontuando bem a 3 rodadas consecutivas. Mas, não tem muito o que fazer, o momento não é tão bom assim, e ele era o meia mais escalado. Aqui no Instagram do Mané Cartola tudo junto, muito fácil, é só você ir lá e seguir. É por aqui que eu boto os times, é por aqui, que eu também disponibilizo os resultados aqui, ó. Por exemplo, o time mensal aí dos sócios fez 104.10, tá? Daí vão me perguntar, a Mané o principal fez 97, tá também com quase 1.400 pontos no geral. Tá muito bem também. Inclusive tá na promoçãozinha aí, ó. Tá correndo aqui atrás ali no letreirozinho digital, ou então logo abaixo aqui na descrição do vídeo. R$ 49,90, meu amigo. Se quiser se tornar sócio aí, ó, tá com 60% de desconto. É a promoção de segundo turno que eu já estou antecipando. Você paga agora, já entra, já pegando as dicas das últimas rodadas do primeiro turno e já pega o segundo turno até o final. Pagamento único, 60% de desconto, R$ 49,90, tá de graça, menos de R$2 aí por rodada. O time principal aqui, o time do vídeo fez 103.35, que é esse time que a gente vai escalar agora, foi muito bem. E o time aqui da live não foi tão bem assim, Problemas aqui com a Arrascaeta, Matheus Pereira que entrou, certo? Arthur Cabral deu uma decepcionada, Mas, apesar de ter feito 79.70, 80 pontos praticamente, tá com 1.387.62 no geral, uma excelente pontuação. E a gente vai escalar ele quarta-feira, tá? Devo fazer uma live entre meio-dia e 2 horas, só não sei o horário ao certo ainda. Eu publiquei também aqui no Instagram, faço isso sempre aqui, os vencedores do Ligas do Mané da 15ª rodada aí, tiro curto, tá? Quem venceu aqui foi o Gleison, com 131 pontos,44, levou R$ 171,60, R$5 apenas a inscrição, uma liga menos disputada, uma liga mais fácil de você vencer. Quem quiser é só vir no Catimba, tem link logo abaixo na descrição, ou quem já está acostumado a jogar o Catimba é só acessar o app, e procurar aqui na aba Cartola. Você clica aqui na aba Cartola e depois é só vir aqui nos parceiros, arrasta pro ladinho aqui, ó, logo vai aparecer o Ligas do Mané, é só vir e se inscrever para a 16ª rodada. Já fiz o meu jabazinho, vamos vender esse time todo, mas primeiro vamos ver a tabela. Não teremos 3 jogos, Vasco, Bahia, Galo e Fortaleza, e Grêmio e Botafogo. Porque os times estão envolvidos aqui na Sul-Americana, O Vasco, o Galo, o Grêmio estão na Sul-Americana e vão jogar agora no meio de semana, então esses jogos não valerão. Então serão 7 jogos apenas nessa rodada. Para mim, até agora, a rodada mais difícil do campeonato até agora, disparado, tá? Porque além de ter menos jogos, certo? Os mandos de campo estão invertidos. Por exemplo, Fluminense e Palmeiras. Fluminense não vive bem, 2 derrotas em casa consecutiva, vai enfrentar o Palmeiras, o melhor visitante da competição, tá? Palmeiras fora de casa aqui é o cão chupando manga, perdeu uma, mas foi pro Cruzeiro, O Cruzeiro tá jogando demais, é o melhor time no geral, o time a ser batido, Mas o Palmeiras fora de casa é muito forte e o Fluminense não vem bem. Então quer dizer que o mando tá invertido. Palmeiras pra mim é favorito mesmo fora de casa. Ceará e Mirassol. Mirassol tá jogando demais. Tá subindo na tabela direto. Olha só os últimos jogos do Mirassol. Só vitória e empate, Não perde a 5 jogos. Vai enfrentar um time que em casa vem decrescente, em queda. 2 derrotas consecutivas. Pra mim, um leve favoritismo também pro Mirassol. Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro, apesar de ser um bom mandante, tá? O Cruzeiro tá voando, tá encaixado atrás, na frente. O Corinthians vai sofrer com o Cruzeiro. E o Cruzeiro, pra mim, também é favorito, mesmo jogando na Neoquímica Arena, tá? Mas não é aquele favoritismo todo, mas é sim favorito, tá? Santos e Internacional. O Santos ganhou do Flamengo de 1-0 na antepenúltima rodada. E agora fora de casa, tomou 3 do Mirassol.
O Santos vem oscilando demais. O Inter vem numa crescente. Apesar de ter tido 2 jogos de casa. Jogo muito equilibrado, tá? Jogo muito equilibrado. Red Bull, Bragantino e Flamengo. Bragantino também vem numa decrescente. Não vem de 2 bons resultados aí. Um empate e uma derrota. Flamengo perdeu uma fora de casa e ganhou em casa. Jogo muito equilibrado também, tá? Mas eu boto um leve favoritismo no Flamengo, que o Flamengo é mais time que o Bragantino, tá? Mas é jogo difícil. Vitória Sport. Aqui, pra mim, tá o jogo da rodada. Vitória vem melhorando muito defensivamente com o Carrilli. É só a gente pegar aqui, ó, os últimos jogos do Vitória aqui, ó. Né? Um empate e uma vitória, certo? E se você pegar aqui, ó, em casa, né? Que o Vitória vai jogar em casa. O Vitória em casa só tem uma derrota e e perdeu o SG apenas uma vez, olha só. Segurou o SG contra o Bragantino. Segurou o SG contra o Cruzeiro. Perdeu o SG e 1-0 Santos, aquele jogo, um golzinho só, né? Perdeu o SG aqui, ó, pro Vasco. E perdeu o SG pro Grêmio. Ah, mas não era isso que eu queria mostrar. O Mané tá maluco, tá? Maluco. Vamos ver aqui. De maneira seguida, aqui, ó. 1-0 SG contra o Bragantino. 0-0 SG com o Botafogo. 1-0, né? Perdeu pro Internacional. 0-0 com o Cruzeiro. E 0-0 com o Corinthians. Ou seja, defensivamente melhorou e muito o Vitória. Do meio pra frente ainda precisa melhorar um pouco mais. Mas o Sport é um time que tá muito mal na competição. Né? O Sport, de maneira geral, aqui ó, é lanterna da competição. Nos últimos 5 jogos, só apenas um empate. Fora de casa aqui é um time aqui, ó, que não consegue vencer. Né? Derrotas consecutivas, cedendo SG. Então aqui é o jogo chave da rodada, mas não dá para confiar todas as fichas no Vitória. Que ainda tá em fase de construção, principalmente do meio para frente. Juventude São Paulo, aqui o bicho vai pegar, né? Juventude em casa deu uma melhoradinha. São Paulo fora de casa também, né? Mas são 2 times ainda em construção, tanto com o Tecate, né, quanto com o Crespo, né? Jogo equilibrado para mim também, né? Então assim, ó, tirando o jogo do Vitória Sport, vejo jogos muito equilibrados e os favoritos estão com o mando trocado ao meu ver, o que eu entendo para essa rodada. Então vamos lá, vamos vender esse time aqui. Vamos lá pros goleiros. Essa rodada eu dou ênfase pros goleiros fora de casa, tá? Tirando uma exceção em casa, assim, vamos começar pelos goleiros em casa. Dois goleiros em casa que eu acho que tem tudo para irem bem. Gabriel Brazão, tá? Vem fazendo um grande número de defesas. O Internacional é um bom time, deve dar trabalho. E se segurar o SG, vai imitar. E o Santos vira e volta a segurar um SGzinho em casa, tá? Milagrosamente. Outro goleiro em casa que tem tudo pra arrebentar, onde é que tá aqui? É o Lucas Arcanjo, tá? De repente pode fazer uma ou outra defesa aí e a tendência é de segurar o SG, tá? Então esses são os 2 melhores goleiros jogando em casa, ao meu ver. Fora de casa, são os melhores, tá? Rossi vai ser muito exigido pelo Red Bull Bragantino. Tem possibilidade de exigir porque o Flamengo ainda é a defesa menos vazada da competição. Walter também pode segurar SG, apesar do Mirassol ser um time muito ofensivo, né? O Mirassol era o time que fazia gol, mas levava. E agora não, agora ele tá segurando alguns SGs, tá? E como o Ceará não vem muito bem dentro de casa, vem de 2 derrotas seguidas, acho um nome interessante. Cássio, uma das melhores opções, vai enfrentar seu ex-clube. Vai querer mostrar serviço. Cruzeiro vem melhorando defensivamente. Nesse momento é o time mais encaixado. Gosto demais do Cássio para essa rodada, tá? Everton aqui também eu acho uma boa. Tá mal, mas o Fluminense aí vem de 2 derrotas em casa. E o Palmeiras joga muito bem fora de casa. É uma apostinha, né? Uma apostinha. O Hugo deve ser muito exigido pelo Cruzeiro. Enfim, mas eu prefiro aqui, ó, Walter, Cássio, Rossi, me agradam muito. Brazão jogando em casa, Arcanjo também me agrada. O Everton dá pra fazer um testezinho do pezinho aí. E o goleiro eu vou deixar pra escolher depois. Se quiser o sistema defensivo, como eu sempre faço aí. Quem acompanha já sabe que eu faço assim. Pra evitar fazer algumas dobras aí, né? Tentar jogar mais de maneira diversificada, ainda mais uma rodada difícil como essa. Zagueiros, Vitor Gabriel vem pontuando muito bem. Ainda mais dentro da regularidade. Vai ter um jogo difícil contra o Santos. Vai. Ainda assim é a opção pra rodada. Vidalba, melhor zagueiro pra rodada, tá? É um zagueiro que vem mantendo uma certa consistência. Quando segura o SG, a tendência é ele fazer um ou outro desarmes. Às vezes dá alguma assistência quando escapa pela esquerda. Tem uma bola aérea boa. Interessantíssimo. Pra mim, uma das melhores opções. Vou com o Vidalba, tá? Respeitando o Corinthians em casa, mas hoje o Cruzeiro é time a ser batido. Léo Ortiz, acho uma opção interessante, né? Mas tô vendo que esse jogo aqui com o Bragantino pode ser um jogo de gols pros 2 lados. Arboleda está entre os mais escalados. Depois é só dar uma olhadinha aqui, ó. Está entre os mais escalados. Daí muita gente vai perguntar por que será? É contra o Juventude? Por quê? É porque o Arboleda tem 2 gols aí contra o Juventude na carreira dele, né? E o Juventude em casa aí vem de uma vitória, mas não vinha muito bem nos últimos jogos.
Deve ser isso, imagino eu, tá? Porque eu acho que é jogo de gols pros dois lados, ó. O Juventude só venceu uma, mas o São Paulo fora de casa também não tá essas coisas todas não. Deve tá aqui, ó. Também não venceu, então é jogo duro, jogo equilibrado. Resumindo, rapaziada, tirando vitória, tá? E pontualmente alguns jogadores aí do Cruzeiro, essa rodada é uma rodada diferente, tá? Uma rodada que você pode arriscar um pouco mais, que de repente pode dar certo, tá? Pedro Henrique tem um jogo difícil, o Bragantino vem segurando a SG em casa. Fabrício Bruno um bom nome, mas eu prefiro Vidalba. Edu, aqui tá um nome interessantíssimo, tá? Não vem pontuando muito, mas o Sport é um dos times fora de casa que mais cedem para zagueiros. Eu vou com o Edu, tá? O problema do Edu aqui é o preço, né? Que daí a gente não consegue fazer um banco de reserva à altura. Mas, como o nosso querido James, que é um cara que pontua bem fora de casa, mesmo perdendo o SG, tá custando 5,21, acho interessante, tá? Acho interessante. Inclusive, já vou botar aqui o James aqui para não me perder, ó. Certo? Poderia ir com o Mikael, sim, mas o James vem pontuando bem fora de casa, tem uma certa regularidade. Laterais. William, baita opção para rodada, tá? Muita regularidade. Se o Fagner jogar, mesma coisa, ainda mais levando em consideração a lei do ex para quem acredita. Kaique Bruno, talvez o lateral mais regular do Cartola. Vale a pena demais. Matheus Bidu vai enfrentar o melhor time do campeonato no momento. Mas o Bidu vem pontuando bem. Para quem quiser apostar na defesa do Corinthians, penso eu que não vai segurar o SG. Mas, se segurar, deve arrebentar. Reinaldo tá pontuando muito do ponto de vista ofensivo, tá? Então quer dizer que ele tem chance de SG, tem chance de gol, é um cara de bola parada, tem penalidade, é o cobrador oficial de faltas do Mirassol. O Ceará não vem bem em casa e de repente até pode rolar um SG, porque o Ceará é um time que em casa não vem fazendo tantos gols assim não, rapaziada. Ó, se você pegar aqui onde é que tá o Ceará, em casa tava bem, tá caindo um pouquinho, ó, 2 derrotas consecutivas, pelo menos os últimos 2 jogos em casa, ó, perdeu de 0-1, ó, né? Sem fazer gols, de repente rola. O Reinaldo, acho um nome interessantíssimo pra rodar, um dos melhores. Jai, me agrada muito fora de casa pela regularidade, pelo momento ruim do Fluminense. E o Palmeiras é um dos melhores visitantes, né? Daí temos os de média básica, Escobar, Bernabé, sempre temos bons laterais. Piquerez, sempre vale a aposta, ainda mais o Palmeiras ser um bom visitante, né? Mas nesse momento aqui, ó, eu vou ficar com o nosso querido King Naldo. A Mané tá valorizado? Eu sei, mas estamos indo pra 16ª rodada. Não tem muito o que fazer nesse momento, né? Você tem que arriscar um pouquinho mais. E se você não cuidou das cartoletas até agora, você tem que mudar a sua estratégia. Tem que começar a garear um par de pontezinho para começar a escalar com mais tranquilidade, tá? E o meu outro lateral, né? Queria alguém do Palmeiras. Penso eu que o Giai é um bom nome pela regularidade. O problema é se vai jogar ou não. Que toda vez que o Cartola bota o Giai como provável, quem joga é o Michael ou outro jogador. Mas tá com o Giai aqui, né? Piqueires é uma boa? É. Mas eu prefiro o Giai pela regularidade. Eu vou com o Giai, tá? Deixa eu ver se vai influenciar muito aí no meu banco de reserva. Deixa eu ver quem é que vai sobrar aqui pra botar no banco. Oba! Daí meu banco aqui vai ferrar um pouquinho meu banco. Então vou fazer o seguinte. Vou trocar. Quero alguém no Palmeiras. O Palmeiras é o melhor visitante, né? Vou com o Piquerez. Piquerez já tem 2 mitadas fora de casa, né? Tá um pouquinho inconstante, né? Mas vale a pena ainda. Porque daí eu posso botar o Giai ou o Kaique Bruno, né? Que pra mim são uma das melhores opções. Vou com o Kaique, né? Porque daí fica bem forte o sistema defensivo, né? E eu tô com 2 reservas bons, né? Meio de campo, né? Arrascaeta, apesar de ter 3 pontuações ruins, ainda é um cara de muito potencial contra um Bragantino que vem sofrendo gols em casa, né? E o Flamengo não pode de jeito nenhum dar bobeira, senão o Cruzeiro vai se distanciar, tá? Então eu vou sim com a Arrascaeta novamente, né? Mesmo que tá desvalorizado, para equilibrar um pouquinho aqui, ó. Reinaldo tá valorizado, Vidalba também, né? Então tem que dar uma equilibrada, botar alguém com potencial de valorizado. Matheus Pereira não dá pra deixar de fora. Alan Patrick tem um jogo um pouco mais difícil, inclusive, né? Aquele gol do Internacional. Não gosto de falar muito porque às vezes pode dar polêmica. Pra mim foi falta, né? Do Pedro Henrique, do Ceará, né? Mas o Alan Patrick meteu o boost e ninguém tem nada a ver com isso, né? Barreal, acho um excelente nome. É um meia no Cartola, mas joga avançado, né? E o Inter fora de casa vem sofrendo muitos gols. Até que prove o contrário, né? O Inter vinha sofrendo muitos gols e agora vai jogar a primeira partida fora de casa depois daquela paralisação, tá? Lucas Romero, muita regularidade, mas eu prefiro que arriscar no Mateuzinho. Tá bem o Mateuzinho? Não, mas vai ser minha apostinha no meio, contra o Sport, tá? Que cede bastante ponto. John vale contra o Flamengo, né? Quem sabe aí um Evangelista, um Rafael Veiga, uma apostinha aí, né? Pelo momento ruim do Fluminense e pelo momento bom do Palmeiras como visitante. O Garro também, contra o Cruzeiro, jogo grande, né? Mas o Memphis aí na nhaca que tá, com esses problemas aí contratuais. E sem o Yuri Alberto, o Garro perde bastante, né?
Enfim, temos alguns bons nomes, mas nas lives deixaremos para ver outros nomes, tá? Caio Jorge é contra o Corinthians na Neoquímica Arena, mas não tem como deixar o homem de fora. Né? Quando ele não faz gol, ele arrebenta nas assistências. Ontem, por exemplo, deu 2, né? Luciano, acho um excelente nome, voltou a jogar com muita regularidade, e aquela regularidade, ó, lá em cima. Vai enfrentar um Juventude que no último jogo foi bem em casa, segurou o SG, mas o São Paulo vem jogando de maneira ofensiva aí com o Crespo, né? No esquema de 3 zagueiros aí, joga ofensivamente. O pessoal pensa só porque tem 3 zagueiros, joga mais retrancado. Não, pelo contrário, né? O São Paulo joga de maneira ofensiva, até que se expõe bastante atrás. Guilherme, um cara de muita regularidade, acho um nome interessantíssimo para a rodada. O Memphis, para quem quiser dar uma apostadinha, mas como eu falei, tem outras coisas afetando o futebol do Memphis, tá? Mas tem potencial. O problema é que contra o melhor time do campeonato no momento, né? E tem todos esses problemas extra-campo, mas nunca deixa de ser o Memphis. É sim uma boa apostinha para a rodada. Luiz Araújo, um cara de regularidade, mas nos últimos 2 jogos não foi bem. Acredito que contra o Bragantino tem tudo para ir bem, né? Porque o Bragantino joga de maneira ofensiva em casa e costuma sofrer alguns gols aí. Renato Kaiser, acho um baita do nome pra rodada, tá? Vai ser até meio reserva luxo. Não vinha bem, tinha estourado em 2 pontuações, depois passou 5 jogos em branco e ontem fez um golaço, tá? Naquela bola no ângulo. A falta de regularidade dele não me agrada, mas é o confronto mais favorável e eu vou com ele, tá? Temos o nosso querido Facundo Torres, acho um baita de um nome aí, tá? Pra rodada, certo? Jogando fora de casa, o Facundo incomoda bastante, né? Pelo contra-ataque ali, agora jogando pela direita mais ainda. Wesley novamente decepcionou, numa média básica muito baixa, tá? André Silva é um nome interessante, mas prefiro o Luciano. Vitor Roque também me agrada, voltou a fazer gol. E vamos ver outros nomes aí na live, né, de quarta-feira. Nesse momento aqui, ó, eu vou com o Facundo, tá? Quero alguém do Palmeiras do meio pra frente. O Fluminense vem sofrendo gols em casa, dificilmente segura o SG. Preciso dar uma cercada nesse possível gol aí do Palmeiras. E com isso aqui, ó, eu tô com o meu ataque faltando um jogador apenas, né? Rapaz, será que eu vou com o Luciano? Porra, o momento do Luciano é muito bom, né? O Crespo deu moral pra ele, só falta a abraçadeira de capitão, porque o resto tá fazendo tudo no time de São Paulo. Vou fazer uma apostinha, tá? Poderia ir com o Luiz Araújo? Poderia, mas eu vou fazer uma apostinha. Vou com o Luciano, fora de casa. Olha só que interessante, ó. Fora de casa, 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 fora de casa. Isso não é bom, tá? Mas se não for assim, você vai fazer o quê? Vai escolher o mando de campo dos mandantes? Difícil, né? O Corinthians tem um jogo dificílimo contra o Cruzeiro. Os outros são jogos bem intrucados, jogos difíceis, né? E os mandantes não estão indo tão bem. Realmente o único mandante favorito é o Vitória, né? E com isso eu vou botar aqui, ó, sem pensar, o Renato Kaiser contra o Sport, tá? Mas tem que dizer uma coisa, tá? Eu vi o jogo do Botafogo do Sport, tá? Grande parte dele, porque eu fico trocando muito de canal. O Botafogo jogou bem? Não jogou bem. Venceu o jogo tudo, mas o Sport teve uma melhora de atitude pelo menos, tá? O Sport pelo menos é um time mais aguerrido agora, um time mais ligado. Não é mais aquela galinha morta assim, ó, pra meter 3-4 todo mundo não, tá? Na verdade ele já há algum tempo vem tendo as aí nos resultados, não vem jogando tão mal assim não, tá? Vamos deixar o time assim prontinho. E treinador, né? Claro. Treinador e goleiro, né? Treinador, eu acho que o melhor treinador para rodada, né, realmente é o Carrilho, né? A chance de não tomar gols é grande, de repente pode vencer o jogo, mas deve ser de 1-0 aí, não é um time de fazer muito gol, né? Mas vamos com o Carrilho tentando cercar aí esse SG, né? E quem sabe pode dar muito certo. E assim eu tô dobrando de maneira velada, para mim a melhor defesa aí para SG para rodada. E claro, e tem o nosso querido Corinthians aqui. Tô muito na dúvida entre bota o Cássiozão, né? Mas daí eu estaria dobrando o Cruzeiro fora de casa, meio perigoso. Mas a verdade é uma, tá? O Cássio deve ser muito exigido aí, né? Pelo time do Corinthians. Bom, o meu goleiro aqui eu vou botar, tá? Fazer um hackzinho, trazer ele prontinho aí com o banco de reserva e capitão aí, né? Na sequência. Tá feito aí, pessoal. Custando 137,45 cartoletas, tá? Resolvi ir com o Brasão. Sim, resolvi ir com o Brasão porque não tem ninguém do Internacional do meio pra frente, né? Então me senti confortável em botar o Brasão, por quê? Vira e volta o Santos segura SG, o Brasão realmente tá num momento sensacional. Quem assiste os jogos do Santos, ele salvou o Santos em várias oportunidades em alguns jogos. É claro que contra o Mirassol, né? Foi difícil pelo volume de jogo do time adversário. Mas eu acho que o Brasão, 2 goleiros jogando em casa, ele está entre as melhores opções, ele e o Arcanjo. Eu só não fui com o Arcanjo porque não quero triplicar o Vitória atrás, né? E na frente ali, né, eu acabei botando o Luciano, né, como vocês viram, e o Renato Kaiser como reserva de luxo para dar uma cercada aí de repente nessa vitória do Vitória contra o Sport. Vai que dá uma desembestada em fazer gol, né? A tendência é ser um jogo mais entrocadinho pelo modo do Carrilho jogar.
E mesmo que o Sport melhorou defensivamente, mas é o melhor jogo da rodada para se escalar. Capitão, botei o Caio Jorge. Pra mim, numa rodada difícil como essa, muitos mandos de campos invertidos. O único favorito mesmo pra mim é o Vitória jogando em casa. Os demais favoritos pra rodada estão jogando como visitantes, o que fica complicado pra se escalar pro Cartola, né? Então eu coloquei a braçadeira no Caio Jorge, porque é o artilheiro do campeonato, né? Se tem alguém que pode fazer gols, né? Mais de um, quem sabe, mesmo sendo contra o Corinthians, é ele que vem, né? Fazendo gols, tá iluminado, dando assistência. E o Corinthians, como todo mundo sabe, é o time a ser batido, tá? Peço desculpa aí, que a torcida do Corinthians não fique chateada por ter botado 3 jogadores do Cruzeiro contra o Corinthians. Mas o Corinthians tem um jogo muito difícil pela frente contra o líder do campeonato, tá? E o Corinthians tá batendo uma crisinha aí à porta aí. Caso de Memphis, a falta do Yuri Alberto. Não quero falar muito não, mas vamos esperar a rodada quarta-feira. Mesmo porque vai ter live quarta-feira ou entre meio-dia, né? Entre meio-dia e 2 horas da tarde. Aí, ó, 137.45, o time do vídeo para a 16ª rodada. Então é isso, pessoal. Time escalado, certo? Quarta-feira faremos a live, daí vamos escalar o time da live, que apesar da rodada passada não ter ido tão bem, está com quase 1.400 pontos, tá bem demais, tá? Não é por causa de uma pontuação que vai desmerecer todo um trabalho feito até agora. Inclusive foi uma das pouquíssimas, a segunda pontuação só, abaixo dos 80 pontos, eu acho. Ou a terceira nesse ano, o resto é tudo 90, 100 pra cima. Imitando aí o time da live. Plano de sócios em promoção, R$ 49,90. Quem quiser é só entrar em contato. Aí vai ser muito bem-vindo. O time dos sócios também está muito bem, com quase 1.400 pontos no geral. Fez 97 na última rodada, tá? O que eu postei no Instagram mensal que fez 104. Enfim. Desejo a todo mundo uma 16ª excelente rodada, né? Um grande beijo de coração. Não. Quem puder deixar um likezinho, o Mané agradece de coração. E quem não for inscrito no canal, eu convido a maioridade a se inscrever, né? Porque assim, o canal crescer, você não perde mais nenhum vídeo. E também quando entrar ao vivo, você é notificado. No mais, assim, um grande beijo de coração. Até a live de quarta-feira. Vamos que vamos. Fui.